A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, nosso único bendito Salvador, mediador de uma única aliança, a aliança da graça. É que eu queria compartilhar com os irmãos nesse dia chamado Dia do Senhor, e o Salmo primeiro, um salmo tão conhecido por nós. Eu gostaria de fazer algumas considerações no salmo. Nós vamos dar prosseguimento à exposição de Gênesis capítulo 13. Estaríamos falando hoje o último ponto, mas por um motivo excepcional gostaria de compartilhar com os irmãos acerca desse precioso salmo da palavra de Deus. E já convido você a abrir a palavra de Deus em Salmos primeiro para acompanharmos a leitura e observarmos o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Então, o Salmo de número 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Até aqui vamos ainda orar ao Senhor, buscar a face do Eterno e a sua bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que neles há. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Pai de nossos pais, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, nosso bendito Salvador, nesta hora nos abençoe. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. O apóstolo Tiago diz que tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não tropeça num falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Mas isso, Senhor, na prática, muitas das vezes não acontece na nossa vida. Então, queremos pedir perdão pelos nossos pecados nesta hora e pedir que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Guia este que te ora, em nome do Senhor, seja com o teu povo, que teu Espírito Santo fale e comunique ao nosso coração por meio da sua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo é um salmo belíssimo. É um salmo onde não tem autoria a princípio, e ele é justamente o início para o Salmo 2. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles se unem. E aqui nesse Salmo 1 eu gostaria de destacar algumas verdades para a felicidade de um homem. Em que está fundamentada a felicidade de um homem? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, falou que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então existe algo maior, algo mais nobre, que faz com que a vida do homem seja realmente feliz. E este salmo aqui nos dá alguns indicativos para que o homem tenha uma vida feliz. O homem de uma vida feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o homem feliz é um homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios, na sua maioria, ele vai dar um conselho para que você se distancie de Deus, para que você esteja longe da obediência à palavra de Deus. Se você abrir a palavra de Deus em Provérbios,
capítulo 1, você vê que tipo de natureza este homem da impiedade aconselha os outros. Que natureza, que tipo de natureza esse homem ímpio, descrito no Salmo 1 aqui, aconselha outras pessoas. Se você vê aqui, Provérbio de Salomão, ele diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, a primeira característica do pecador é seduzir o justo para que ele caia da sua retidão para com Deus. Então, Provérbio de Salomão diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Então é uma pessoa de coração maldoso, é uma pessoa que intenta tirar a vida do outro. Espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Então veja que este homem ímpio é tão terrível que sem motivo algum ele vai querer procurar tirar a vida do próximo, tirar a paz do próximo. Então a palavra de Deus fala: filho meu, se os pecadores seduzirem-te, não consintas, não obedeça seu conselho. E diz mais: este ímpio, ele diz: tragamo-los vivos como o abismo e inteiros como se dessem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos toda só uma bolsa. Então esta pessoa, este ímpio descrito em Salmo 1, que a palavra de Deus exorta, que feliz o homem que não anda, que não dá ouvidos a este tipo de pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que faz com que o justo, faz com que ele saia da retidão. E diz mais, ele pede para que ele lance a sorte com eles, para repartir os despojos, a bolsa. A bolsa aqui sempre está ligado a dinheiro, né? Vocês devem lembrar que Judas era aquele que estava sempre com a bolsa e passava, às vezes, a conta errada. Então, a bolsa diz aqui ganância, né? Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É bem provável quem tem sido seu conselheiro. Quem são os seus conselheiros? Será que são conselheiros do bem ou são conselheiros do mal? Pois bem, o homem de uma vida feliz, o homem de uma vida realmente feliz, não atenta, não escuta o conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios é o conselho para o mal, é o conselho para derramar sangue, é o conselho para separar os despojos da pessoa inocente. É o conselho daquele que sem causa vai atrás das pessoas para derramar sangue. Então, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se detém, ou seja, ele não para no caminho, ele não fica prestando atenção no caminho do homem ímpio, ele não se detém, ele não para, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então há muita gente que, em vez de rechaçar essa categoria de pessoas, estão dando mãos em conversas, trocando risadas, trocando piadas. Enquanto isso, a vida espiritual está sendo minada por um meio de pessoas aonde o justo, né, infelizmente, não está fazendo a seleção de que tipo de pessoa, de que tipo de conselheiro ele deve ouvir. Então, a primeira verdade aqui, para que o homem tenha uma vida realmente feliz, é ele afastar a sua vida do caminho ímpio, do caminho do homem ímpio, da amizade ímpia. É bem verdade que há pessoas que, sendo mesmo ímpia, não está tão profunda num lamaçal do pecado, né? Há pessoas ímpias que têm bons conselhos, mas, no geral, a palavra de Deus fala que o ímpio,
ele espreita para derramar sangue, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então é esta pessoa que a palavra de Deus está dizendo que o homem, para ter uma vida feliz, deve se afastar. O homem deve se afastar do homem que espreita derramar sangue inocente. Aí diz aqui, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Então, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então veja que quando fala de bolsa, fala de ganância, fala de riqueza, fala de dinheiro, fala de lucro. Então uma pessoa ímpia é uma pessoa avarenta, uma pessoa gananciosa. E outra coisa, a palavra de Deus fala que a fonte que eles vão buscar é uma fonte fraudulenta, uma fonte corrompida, né? Então, no primeiro lugar, o homem, para ter uma vida realmente feliz, a recomendação da palavra de Deus é para que ele afaste sua vida, afaste a sua vida do homem mau, do homem ímpio. Mas em segundo lugar, o homem, para ter uma vida feliz, ele precisa meditar na palavra de Deus, ele tem que ter prazer na palavra de Deus, ele tem que meditar na palavra de Deus. O versículo diz, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o homem justo ele se separa de amizades erradas, de amizades ímpias, de amizade que não tem nada a ver com Deus. Ele se separa de conversas que não glorificam a Deus, piadas com o nome de Deus. Ele se separa, mas ele se apega a uma outra coisa, ele se apega a um outro bem tão precioso, a palavra de Deus. Então ele se enche da palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus, ele busca a face do Altíssimo, examinando a Escritura. O Senhor Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Você quer ter uma vida feliz? Uma vida realmente feliz? Então, em primeiro lugar, se afaste das pessoas que têm um coração mau, pessoas ímpias, pessoas avarentas, pessoas gananciosas. Segundo, se apegue à palavra de Deus. D.L. Moody disse, com relação à Escritura, com relação à Bíblia, quanto mais o homem se aproxima da palavra de Deus, mais perto fica do seu Criador. Quanto mais ele se afasta da palavra de Deus, mais afunda no pecado. Oh, que você se aproxime da palavra de Deus, que você examine a palavra de Deus. Que coisa linda! Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui nós temos, no versículo 3, né, o reflexo da pessoa que medita na palavra de Deus. O reflexo da pessoa que tem prazer na lei de Deus. O verso 3 diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ora, que bênção é meditar na palavra de Deus. Lê a Escritura, lê a palavra de Deus, o seu aspecto é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Eu costumo dizer, quando ministro essa passagem, deportar-nos àquela passagem lá do dique do Tororó, né? Apesar daquelas coisas horríveis, ofensivas a Deus, aquelas imagens de escultura, né, diabólica, mas aquelas árvores em torno do dique, veja como elas são grandes, são árvores enormes, são árvores de troncos espessos, largos, e suas folhas sempre verde, porque está em beira de água. A água aqui representa a presença do Espírito Santo. A água aqui representa o próprio Cristo. Quando estamos em torno da palavra, nós estamos em torno de Cristo. Então, o aspecto dessa pessoa, o aspecto do homem, do bem-aventurado homem, é um aspecto de uma árvore frondosa,
que no devido tempo dá o seu fruto. Tudo que ele faz é bem sucedido, ele prospera, ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa feliz, porque a sua vida está pautada na palavra de Deus. Ele deseja como um genuíno leite espiritual a palavra de Deus, para que por ele seja crescido, ganhe um crescimento para a salvação. Como é que anda a sua vida? Como é que anda o seu apego à palavra de Deus? Você tem amado a palavra de Deus como tem que ser amado? Ora, que você saiba disso. Aqueles que têm prazer na lei de Deus, seu aspecto é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ele prosperará. Se você abrir, por exemplo, em Josué, capítulo 1, Deus falando para Josué, ele fala o seguinte, Josué, capítulo 1, a palavra de Deus fala aqui para nós. Aqui, versos de número 7, a palavra diz, Josué 1, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Palavra do Senhor. Deus exortando Josué para que ele meditasse na palavra de Deus, que não se apartasse nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele meditasse dia e noite, para que seu progresso a todo viesse ser manifesto. Ora, você quer ter uma vida garbosa espiritualmente falando, uma vida alegre, uma vida superlativa espiritualmente falando, medite na palavra de Deus, aproveite esse tempo de confinamento, faça esse confinamento um confinamento espiritual, busque o Senhor, mortifique a sua carne, combata o bom combate da fé, complete a carreira. Oh, meu irmão, a palavra de Deus fala que a Josué, para que teu progresso a todos seja manifesto. É uma bênção meditar na palavra de Deus. Então, o homem feliz, o homem realmente feliz, ele medita na palavra de Deus e seu aspecto é como uma árvore plantada. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas em terceiro lugar, o homem feliz, o homem realmente feliz, ele terá uma recompensa eterna, uma recompensa futura. Veja o que diz, por exemplo, o versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios, meus irmãos, os ímpios não são assim. O ímpio é como uma palha seca, que o vento sopra e já não conhece mais o seu lugar. Mas o homem feliz, o homem realmente feliz, que medita, que se desvia da amizade errada, da amizade para derramar sangue, amizade má, né? E que se apega à palavra de Deus, ele terá uma recompensa eterna. Que recompensa é essa? A vida eterna com Cristo. No final da sua vida, no final do seu combate, né, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já está-me reservada a coroa da justiça, a qual o reto juiz me preparou, não só para mim, mas para todos quantos amam a sua vida. Se você ama a vida de Jesus, você vai se desviar da amizade errada, você vai se desviar do caminho errado, né? do conselho ímpio, você não vai se deter no caminho dos pecadores e você muito menos vai se assentar para bater conversa na roda dos escarnecedores. Mas você que ama a volta de Jesus, você vai amar a palavra de Deus, você vai se consagrar, você vai se santificar a Deus, você vai mortificar o pecado, você vai amar a palavra de Deus e como recompensa desse homem feliz, ele ganhará o céu com Cristo, o céu de glória, a coroa de justiça, porque o salmista diz,
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do homem bem-aventurado. O Senhor conhece o caminho do justo. A palavra de Deus fala para nós muitas coisas, e de muitas coisas ele fala: aparte-se da injustiça todos aqueles que professam o nome de Jesus. Então, o bem-aventurado homem terá recompensa eterna, será absolvido no julgamento, porque a palavra de Deus em Romano diz: porque já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a recompensa de viver uma vida feliz com Deus, a recompensa é o céu, a recompensa é a vida eterna. Que você possa, nesse dia, meditar na palavra de Deus. Você já leu a palavra de Deus alguma vez? Você já leu toda a palavra de Deus? Ora, não perca tempo. Este livro é chamado Livro da Vida. O livro da vida do Cordeiro. Jesus disse em João 5,39, já citei aqui e vou repetir: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Você precisa examinar a palavra de Deus para ter uma vida realmente feliz. A palavra de Deus fala em Provérbios que a impressão de bem-estar para aqueles que não servem a Deus é um laço, porque logo essa impressão de bem-estar o destruirá, porque essa impressão de bem-estar não está fundamentada, alicerçada em Deus, não está fundamentada em Cristo, não está fundamentada na palavra de Deus. Ele não tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer no mundo, ele tem prazer nas conversas ímpias, nos conselhos ímpios, ele tem prazer de se deter no caminho do pecador, ele tem prazer de estar nas conversas dos escarnecedores. Ora, essa pessoa não tem realmente a verdadeira felicidade. Então, eu lhe convido, venha meditar na palavra de Deus, porque a recompensa daqueles que se desvia do mal, que se apega à palavra de Deus, o resultado futuro é a vida eterna com Cristo. Este é o resultado do homem feliz. Em Cristo, somente em Jesus. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe. Que você se aproxime da palavra de Deus. Amém. Vamos ainda orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça por esta hora tão preciosa. Queremos te dar graça por tua misericórdia. Abençoe as pessoas que ouviram essa palavra tão breve, mas o Senhor falou no nosso coração. Que o Senhor faça com que elas meditem no Salmo 1 e veja a grande recompensa daqueles que se desviam do mau conselheiro, daqueles que não para no caminho dos pecadores, não imita a sua vida de pecado, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que não temem o teu nome, aqueles que estão alheios à tua palavra. Ó Senhor, são hostil à tua palavra, mas meditando a sua palavra, temos uma grande recompensa no dia do julgamento, seremos absolvidos, enquanto os ímpios que não têm o Senhor não subsistirão, eles não prevalecerão no julgamento, só irá prevalecer no julgamento somente o homem bem-aventurado, que teme ao Senhor, que ama a sua lei e nela medita de dia e de noite. Senhor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.